aproveitar essa trilha, então, para mais uma vez voltar lá para o estádio do Nacional. É dia de Juvenal. Já já, 11 horas da manhã. Já já mesmo. Faltam 10 minutinhos. Luiz Megali por lá, junto com Bruno Camarão. Tô vendo que vocês estão na arquibancada. O Bernardo Ramos tá aqui no estúdio, todo seu também, tá, Mega? Fala, Berninha. Bom dia. Bom dia, Megali. Eu e o Camarão estamos aqui sentados na arquibancada, no cimento da arquibancada. Aliás, por mim, as arquibancadas ainda seriam assim, de cimento, pra gente comer amendoim, jogando a casquinha no chão e de vez em quando no treinador. Né? Só humilha, mas não machuca. E agora a gente está aqui com o Leandro Massoni Ilhéu, que é o autor do livro Nacional nos Trilhos do Futebol Brasileiro. Tem o prefácio do Mauro Betting, é um livro grosso, cheio de informação, cheio de história, quase 500 páginas, em que é contada aqui toda a história do Nacional, o dono da casa, que, aliás, daqui a pouquinho vai entrar em campo, a gente vai ter a execução do hino nacional, o coração vai batendo mais forte, tudo pronto para mais um Juvenal primeiro da história, Leandro. Obrigado pela participação aqui na Band News. Opa, obrigado você, Megali, obrigado, Bruno, aos ouvintes da Band News FM. Para mim, sobretudo, é muito importante estar aqui com vocês, mais uma oportunidade de falar sobre o Nacional e principalmente desse trabalho que eu venho fazendo com relação ao livro, o livro do Nacional que eu fiz em 2019, né, ano do centenário do clube, que a gente lançou esse livro. É um trabalho de quase 7 anos que visou resgatar a história do clube e a importância dele, principalmente para a cidade de São Paulo como um todo. O Nacional mora no coração do morador, especialmente aqui da Zona Oeste, como o Juventus mora no coração da Moca, né? É um time que tem muita importância na história de quem é dessa região. Exatamente. O Nacional é como se fosse a segunda equipe de muitos, até pra mim, né? Pra nós. Pra gente também, exatamente. Eu sou palmeirense, né, de família, mas quando eu comecei a pesquisar a história do Nacional na época da faculdade, em 2012, 2013, eu me encantei tanto porque tinham muitos pontos que não estavam na época conectados. E principalmente uma questão que é muito importante, e o que eu sempre viso também, quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, precisa conhecer a história do próprio esporte nacional, da própria paixão que tem pelo próprio futebol. E no caso, o Nacional, ou melhor dizendo, o antigo SPR, São Paulo Railway Club, Athletic Club, aliás, ele teve como primeiro jogador o Charles Miller. O Charles Miller que introduziu o futebol em 1895 no Parque Dom Pedro, na proximidade da Várzea do Carmo, em um amistoso contra a equipe de gás local, com um placar de 4-2 para a SPR, com 2 gols do Miller. Depois o time viraria nacional e somando-se essas duas histórias, São Paulo Railway e Nacional, estamos falando de um time de 140 anos de idade, Camarão. E não é pouca coisa, né, Leandro? Agora, falando sobre a força do futebol de base, né, o Nacional, ele além de ser uma das sedes da Copinha, e isso tem uma importância histórica, tem um trabalho já de longa data, a gente falava sobre Dodô, Cafu, Deco, né? A gente lembrava fora do microfone, um jogador que passou pelo Nacional e fez história com a seleção portuguesa. Como é que é a realidade do clube principal, futebol masculino principal, a realidade atual do clube instituição, área estrutural e também do time principal? Olha, o que a gente acompanha no dia a dia hoje, a gente percebe que é um clube, sobretudo familiar, né? É um clube onde muito pessoal vem aqui, vem acompanhar a meninada que está jogando aqui a Copa São Paulo. Até porque, historicamente falando, o Nacional, ele se tornou como se fosse um celeiro de craques. Principalmente depois que, é claro, né, a SPR, Companhia Ferroviária, que deu origem ao clube, ela foi encampada em 1946 pelo governo. Nisso, o SPR teve que mudar de nome para Nacional Atlético Clube. E nos anos 60 e 70, e até nos anos 80, né, o Nacional começou a se tornar esse celeiro de craques com a criação desses jogadores, né, que passaram por aqui, como o Deco, o Dodô, o próprio Cafu também já teve indícios de passagem por aqui. E também, é claro, o artilheiro da Copa São Paulo de 88, que foi o Mil. O Mil que a gente até brinca, né? Que tá no livro, né? Que tá no livro também, né? Que dizem que foi o artilheiro que sumiu.
né? E que eu consegui localizar ele na época, em 2017, que ele tá morando hoje lá no Paraná, e ele é uma pessoa que se sente muito grata pelo que o Nacional fez por ele na época, né? Pela projeção que ele conseguiu ganhar com isso, né? Porque ele acabou se transferindo pro Coritiba, foi pro Bangu, rodou o Brasil. Então, assim, o Nacional tem toda essa importância também na formação de jovens. Ô Beninha, o hino tá começando a tocar aqui. Pra gente ficar calado durante a execução do hino, vou pedir para que você conte um pouquinho aí da história de Juventus e Nacional. O Nacional revelou, inclusive, além desses citados pelo Camarão, o Félix, goleiro tricampeão pela seleção brasileira em 1970, né? E tem uma história maravilhosa que eu vivenciei no campo do Nacional. Foi em 96, um jogo entre São Paulo e 15 de Jaú pelo Campeonato Paulista. A apresentação do Coca Mendonça. O Denilson, que trabalhou aqui muito tempo no Grupo Bandeirantes de Comunicação, estava aquecendo para entrar em campo, ele era um garoto. E eu fui assistir ao jogo com um amigo são paulino, tal, no campo do Nacional, e fica pertinho da área ali de aquecimento do jogador. E um amigo meu, são paulino fanático, gritou assim: Denilson! Entra lá para apresentar esse seu futebolzinho medíocre. Pro Denilson. Pro Denilson. E o Denilson olhou para ele, deu um xingamento e entrou em campo. Então, assim, são coisas peculiares, histórias que só são possíveis nesses estádios mais modestos, nem por isso menos carismáticos da cidade de São Paulo, né? O campo do Nacional, como trouxe o Luiz Megali, fica ali na Zona Oeste, né? Em frente ao centro de treinamento do Palmeiras, do São Paulo e tal. E tem o Juventus da Moca, que vai enfrentar o Nacional nessa partida que começa daqui a pouco. Na Zona Leste, né, sendo também um queridinho, o segundo time de cada habitante aqui da cidade de São Paulo. Não necessariamente paulistano, Leandro, né? Oi. Leandro, exato, o segundo time de cada um, né? De cada um aqui de São Paulo e muita gente que é de fora de São Paulo também. Por que o Nacional não se segurou como um time, pelo menos médio? Tendo esse ativo todo, tem uma torcida, e a torcida do Nacional é de verdade, não é torcida de, nosso time é simpático. É uma torcida que sofre, né? Tem um estádio super bem localizado na capital. Por que o Nacional não conseguiu se segurar nas primeiras divisões? Olha, o que eu acredito que seja, e também o que a gente apurou dentro da pesquisa para esse livro que a gente acabou lançando em 2019, ano do centenário, eu acho que faltou um pouco desse trabalho de, principalmente, visar a própria história do Nacional, porque é uma história muito bonita e não é porque eu escrevi o livro, mas eu acredito que através de ações, quem sabe de marketing, poderiam ter feito com que o Nacional pudesse evoluir e chegar até num ponto em um status estilo quase uma portuguesa da vida, né? Para poder visar mais a questão histórica. Eu acredito que se houvesse mais essa preocupação de trabalhar o lado histórico do Nacional, as origens inglesas do clube, porque, inclusive, a escolha do nome Nacional se deve a um plebiscito na época que foi feito, e eles escolheram o nome Nacional porque eles queriam abarcar principalmente as pessoas que estavam chegando na cidade de São Paulo, principalmente imigrantes, porque o Nacional, propriamente, também é um clube de imigrantes, assim como o Juventus da Moca, de italianos, e a Portuguesa dos portugueses, né? E o Nacional, ele abarcou muito tempo a cultura inglesa aqui em São Paulo, né? Tanto que os primeiros funcionários da antiga SPR eram ingleses, né? Eram descendentes de ingleses. Então eu acredito que faltou isso, sabe? Esse incentivo maior para a própria história do clube. Leandro Massoni Ilhéu, Nacional nos trilhos do futebol brasileiro. Mostro de novo aqui o livro que deve ser reeditado em breve, né, Leandro? Exatamente, vai ser reeditado ainda esse ano com uma nova capa, vai ter versão também em e-book e também física e lançamentos próximos também, lançamentos com a versão física mesmo, então aguardem. Obrigado, irmão. Obrigado a vocês, um abraço. Camarão, o jogo vai começar, o que significa que a gente tem que encerrar. Tem favorito? Você está acompanhando a campanha dos dois times? O Nacional, por jogar em casa, leva vantagem? É o primeiro jogo de Juventus Nacional que eu vou acompanhar nessa copinha, mas eu tenho a minha torcida. Aliás, você e todo mundo, né? Não, dos dois times. Sim, dos dois times, exatamente. Né? Então vamos lá, palpite. Nacional 1-0, classificado para a próxima fase, no momento em que passa justamente mais um dos vendedores ambulantes, vários A aqui. arquibancada deles não é nossa. Adorei. Com todo o respeito. Vamos comprar uma pipoca lá então. Vai ter mais gol, 3-3, disputa de pênaltis, passa o Nacional. Leandro? Eu acredito que pelo menos uns 2-0, né, para poder carimbar, passar para a próxima fase, que eu acho que
não só o Nacional como a torcida nacionalina, né? Merece poder voltar a tempos de glória e quem sabe ser tricampeão, né? Vamos lá. Encerramos por hora, mas seguimos aqui à disposição da Band News FM. A bola vai rolar pro Clássico Juvenal. Gente, obrigado pela companhia. Um beijo, até. Beijo. Lá vem, pessoal. Tava esperando por isso, sua narração. Bernardo, mas por enquanto não foi nem veio. Até mais, Mega. Até amanhã às 7. Bernardo. Valeu, Sheila. Valeu. 5-0 pro Nacional e viva o Cimento. Eita.